Olá amigos, meu nome é Denis e este é o canal Literatura Espírita. Muitas vezes nós somos questionados a respeito de qual seria a forma mais adequada de se começar o estudo da doutrina espírita. Alguns iniciam pelos romances, outros iniciam através de literatura mais filosófica, vamos dizer desta forma, mas existiria algum livro, existiria alguma referência, aquilo que nós poderíamos utilizar para ter um início mais seguro na nossa jornada? Então, nós diríamos que sim, né? Hoje, talvez a literatura espírita seja, dentre as religiões, uma das que mais produzem livros no mundo. Nós temos centenas de milhares de livros espíritas e cada dia se produz mais. Então, em meio a tudo isso, nós precisamos de ter um pouco de discernimento sobre aquilo que é válido ou não para o nosso aprendizado, de como nós, por exemplo, se eu leio um romance é uma história com um fundo moral, mas como que eu vou extrair desta história esse fundo moral? Como que eu vou extrair aquilo que a história tem de melhor, de mais positivo, as referências que ela faz à filosofia espírita, se eu não conhecer a filosofia de base? Então, a primeira coisa que nós temos que ter como estudo seriam as obras que formam a codificação espírita. São os 5 livros principais de Kardec que nós chamamos, no meio espírita de obras básicas, mas na verdade são os livros da codificação espírita. Então, nós temos 5 livros que são a base, o início do estudo da doutrina, porque esses 5 livros eles vão formar o alicerce no qual você depois poderá ler e interpretar qualquer outra coisa à luz da filosofia da doutrina espírita. Então, o primeiro livro seria este aqui, que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro no formato didático de perguntas e respostas, em que Kardec compilou os ensinamentos dos Espíritos neste formato de perguntas e respostas, por ser um formato de mais fácil compreensão, de mais fácil absorção por parte daquele que está lendo. Então, neste livro você vai encontrar todos os pilares, toda a base da doutrina, toda a base teórica da doutrina, o que são os espíritos, o que é Deus, o que é reencarnação, por que nós precisamos de passar pelo processo de reencarnação, o que acontece quando nós desencarnamos, o que acontece quando nós reencarnamos, os espíritos influenciam ou não nas nossas vidas, como nós somos influenciados e por aí vai, como funciona a lei de causa e efeito. Todos os princípios da doutrina espírita eles estão destrinchados, esmiuçados no Livro dos Espíritos, Então, você vai encontrar neste livro um guia seguro para você iniciar a sua jornada de estudo dentro do Espiritismo. Então, inicialmente, talvez seja um livro um pouco complexo de ser estudado, por isso que nós temos nas casas espíritas muitos grupos de estudos das obras básicas, onde você poderá estudar esse livro em companhia de outras pessoas, algumas mais experientes, outras que estão iniciando a jornada como você, e dessa forma você verá outros pontos de vista, apreciará o texto de uma forma que sozinho talvez você não conseguiria. E, assim como em qualquer outro livro, você vai observar que, se você ler este livro este ano, ler o Livro dos Espíritos todo, daqui 2 anos você pega este mesmo livro, reinicia o estudo nele, as mesmas perguntas e respostas que você leu 2 anos atrás vão ter um significado totalmente diferente para você, porque a sua mente já expandiu, porque a sua mente já consegue abranger coisas novas, coisas maiores. Então você terá uma visão completamente diferente a respeito desta obra.
Isso funciona com qualquer outro tipo de livro, né? Mas principalmente um livro como esse, que é um livro de filosofia, um livro de questões mais objetivas, mais práticas. O segundo livro que eu estarei citando para você não é o segundo livro na ordem cronológica, porém, para mim é o segundo livro que poderá complementar mais o seu aprendizado inicial, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata a respeito da moral do Cristo, explicada pelos princípios da doutrina espírita. Então você leu lá o Livro dos Espíritos, você pegou toda a base doutrinária, né, todos os alicerces, todos os pontos principais da doutrina espírita. Agora você vai entender aquilo que é a alma do Espiritismo, que são as questões morais, as questões ensinadas pelo Cristo a respeito da lei de causa e efeito, a respeito da caridade, a respeito da prática do bem, a respeito do amor que Deus tem por nós e do nosso propósito de existir. Por que nós existimos, né? Qual que é o nosso propósito nesse planeta? Além de evoluir e ajudar os outros a evoluírem através do intelecto e através do coração, do sentimento, né? Então, nós podemos entender o Livro dos Espíritos como o cérebro da doutrina, né? Como a sua parte teórica, de aprendizado, de estudo, a respeito das questões filosóficas, teóricas, e nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo o coração da doutrina, né? Os aspectos morais, os aspectos das relações entre nós e os outros espíritos, entre nós e Deus. Depois deste livro, aí vamos retornar ao segundo em ordem cronológica, que seria o Livro dos Médiuns, que é um livro a respeito das questões do espiritismo prático, da comunicação entre os encarnados e os desencarnados, como funciona a questão da mediunidade, o que é a mediunidade, como ela funciona, o que é um médium, como a mediunidade funciona, quais que são os aspectos práticos da mediunidade, as explicações dos fenômenos espíritas, por que eles acontecem, como que eles acontecem, em que situações são permitidos, a respeito da comunicabilidade dos espíritos, como nós nos comunicamos com os espíritos, como deve ser uma reunião de comunicação, o que pode ser falado, o que não pode ser falado, como eu analiso a comunicação para eu saber o tipo de espírito que está trazendo aquela comunicação, se é um espírito bom, se é um espírito leviano, se é um espírito que está querendo enganar, ou se é um espírito realmente interessado em passar um conhecimento correto. Então, todas as questões a respeito da mediunidade são destrinchadas no Livro dos Médiuns. O quarto livro seria o livro O Céu e o Inferno, que trata das questões que acontece conosco quando nós desencarnamos, o que nós iremos encontrar no mundo espiritual, qual a sorte que nos aguarda do lado de lá, dependendo do estilo, do tipo de vida que nós tivemos aqui, do tipo de pessoa que nós fomos. Existe céu, existe inferno, existem penas eternas, existe um céu ou um inferno onde eu ficaria eternamente em felicidade, em gozo constante, ou em punição, em tortura constante. Então, este livro trata dessas questões práticas a respeito disso, um pouquinho a respeito, faz algumas refutações da teologia cristã tradicional, né, sobre a existência de céu, de inferno, de purgatório, de anjos, de demônios, né, seres criados à parte, e sobre a vida após a morte propriamente dito. E por último nós temos a Gênese, que seria um olhar mais científico a respeito das questões doutrinárias, onde Kardec ele utiliza os seus conhecimentos científicos para explicar a doutrina espírita em si, os fenômenos espíritas, a lógica, a razão que norteia o espiritismo,
e por que que ele faz tanto sentido para todos nós, né? Ele fala um pouquinho das questões de Jesus, né, dos milagres que Jesus fez, analisados de uma ótica mais racional, né, sem nenhum tipo de misticismo, sem nenhum tipo de sobrenatural, né, fala sobre a existência do sobrenatural ou não. Então, estes 5 livros, meus amigos, são as bases, né, são os alicerces do Espiritismo. Uma vez estudados e compreendidos, eles nos abrem a mente para que nós possamos estudar qualquer outro tipo de livro sem nos perdermos, entendendo o que é Espiritismo, o que não é, o que faz parte do Espiritismo, o que faz parte do espiritualismo. Então, nós temos um guia seguro para os nossos estudos. E são livros, assim, principalmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um livro que você vai ler uma vez, nossa, caramba, né? Aprendi tudo, já sei tudo sobre o Espiritismo. Esses 2 livros são chamados de livros de cabeceira. São livros que você estudará o resto da sua existência, o resto da sua encarnação, provavelmente até depois. E, conforme eu disse agora há pouco, né? Cada vez que você lê, você vai tirar uma lição nova. Opa! Essa questão aqui, agora eu estou percebendo uma coisa que eu não tinha visto antes, né? Na próxima vez você vai ver mais uma coisa. Na próxima vez, mais uma coisa. Então, conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo mais, você vai extraindo mais coisas do texto, você vai sendo capaz de perceber mais coisas que você não conseguia ver antes. E o estudo das obras básicas é importante para nos trabalhar a mente no sentido de nós não tentarmos adaptar os nossos velhos hábitos ao Espiritismo. Então, eu queria comentar com vocês rapidamente, para esse vídeo não ficar muito longo, uma parábola e uma parábola de Jesus, uma parábola oriental a respeito do aprendizado de coisas novas. A parábola oriental, primeiramente, muitos de vocês já devem ter visto, é a parábola da xícara de chá, em que um mestre e seu discípulo, eles estavam passeando, e o mestre tentando ensinar o seu discípulo, e percebe da parte do discípulo uma certa resistência no aprendizado, então convida-o para tomar uma xícara de chá. O mestre vai, prepara o chá, né, faz toda aquela ritualística dos orientais. Quando ele vai servir o chá, né, para o seu discípulo, pergunta se ele aceita, ele diz que sim. Ele começa a despejar o chá na xícara. Quando a xícara está quase cheia, o discípulo diz assim: já está bom, né, mestre? E o mestre continua despejando até chegar à borda, e aí começa a derramar o chá, e o discípulo: mestre, já está bom, o senhor não percebe que o chá está derramando? Aí o mestre para, né, coloca o bule de volta, né, a chaleirinha de volta, e diz para o discípulo assim: você entendeu o que está acontecendo? O discípulo diz: não, eu sabia, apenas percebi que o chá foi derramado porque o senhor não parou de colocar o chá na xícara, né? Aí ele diz assim: assim como esta xícara é a mente humana, se a sua mente estiver cheia de velhos conhecimentos, né, que aquilo que nos acontece no passado, às vezes nós aprendemos, as coisas que nós aprendemos ao longo da vida, certas ou erradas, às vezes nós tomamos como verdades absolutas, como realidade, e seguimos carregando aquilo, sem ter a mente aberta para o aprendizado do novo. Então, o mestre diz: assim como a xícara é a mente humana, se a sua mente estiver cheia de coisas velhas, não há espaço para o novo, não cabe mais chá na xícara. Então, para caber mais chá na xícara, você precisa esvaziar a xícara primeiro. Ou seja, você precisa abrir a sua mente para as possibilidades de novos aprendizados. Senão acontece o que acontece muitas vezes dentro do próprio movimento espírita. A pessoa às vezes vem de outra religião, ou vem do ateísmo, vem de outras percepções da realidade, começa a estudar o Espiritismo e tenta incutir as velhas ideias dela no Espiritismo. Ela tenta moldar o Espiritismo, modificar o Espiritismo para
para enquadrar o Espiritismo nas suas velhas ideias. Ela quer que o Espiritismo se adapte a ela e não que ela se adapte ao Espiritismo. Agora imagine você, imagine quantos espíritas existem. Se cada espírita quiser trazer o seu ponto de vista pessoal e colocar aquilo como ponto doutrinário, o que vai virar o Espiritismo daqui a uns dias? Então não pode ser assim. O Espiritismo ele tem as suas bases, os seus alicerces. Se você quer ser espírita, é você que se adapta aos ensinamentos espíritas, traz eles para a sua vida e utilizam aquilo para a sua reforma interior. E não você querer impor os seus pontos de vista para a doutrina. A segunda parábola é uma parábola de Jesus, que é a respeito do... Vamos ler aqui, né? Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se. O vinho e os odres estragam. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Marcos 2, 21, 22. O que Jesus está querendo dizer aqui? Se você pega uma roupa velha, uma roupa que já está esticada, né, já está gasta, e tem um furo ali, você coloca um remendo de pano novo nela, quando você lavar essa roupa, o que vai acontecer com esse pedaço de tecido novo? Vai encolher. No que ele encolher, ele vai rasgar a roupa, porque a roupa não vai encolher junto com ele. A roupa ela já esticou, ela já está gasta. Então ela vai continuar do jeito que ela está, enquanto que o remendo novo vai encolher e vai puxar essa roupa velha, estragando-a. Da mesma forma, um odre velho é um odre cuja pele já dilatou, né? Os odres antigamente eram feitos de pele de cabra. Esse odre ele já dilatou tudo aquilo que precisava ser dilatado. Então, o que vai acontecer? Quando você coloca vinho novo dentro desse odre, o vinho ainda está em fermentação, ele ainda está dilatando, ele vai dilatar, a pele não vai acompanhar esse dilamento e ela vai rasgar, ela vai se partir, esse vinho vai se perder, esse odre vai se perder também. Então, o que Jesus quer nos dizer? Ele está dizendo basicamente a mesma coisa da parábola do chá. Se você quer aprender uma coisa nova, você não pode pegar o velho e tentar misturar com o novo. Você tem que abrir a sua mente às novas possibilidades, né? Para você entender uma coisa que está fora do seu paradigma atual, você precisa esquecer as suas verdades existenciais por alguns momentos, abrir a sua mente, se entregar ao conhecimento novo. E aí, uma vez que você compreenda aquele conhecimento, você vai analisar se ele é bom ou não para você. Mas não adianta você querer entender o conhecimento novo com o seu paradigma antigo, porque não vai funcionar. É a mesma coisa antigamente, por exemplo, quando a ciência começou a estudar as questões materiais, se aprofundar em como funciona o mundo, nas questões da física, nas questões da química, da astrologia, da astronomia, em contraponto com a astronomia, das questões da ciência de uma maneira geral, né, em contraponto com as questões teológicas, por exemplo. Se você quiser pegar os conceitos que as pessoas tinham de astrologia, por exemplo, né, a questão mais mística em volta da astrologia, entender a astronomia com aquele paradigma antigo, você não vai compreender nada, para você não vai fazer nada sentido. Se você quiser entender as questões da física, da química, essas questões objetivas, com a visão mística de mundo que as pessoas tinham antigamente, de que tudo é mágico, sobrenatural, que é demônio que faz, que é anjo que faz, você não vai compreender nada. Da mesma forma, se você quiser pegar o pensamento materialista, mecanicista e entender as questões espirituais baseado nisso, você vai se perder.
Você não vai conseguir entender a existência de espíritos, a existência de dimensões mais sutis dentro de um pensamento mecanicista, materialista. Então, você precisa expandir, cada coisa tem a sua área de atuação. Então, o espiritismo, a especialidade dele é o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Não adianta pessoas de outras áreas querer usar o conhecimento específico de outra área para explicar o espiritismo, por exemplo, não vai funcionar, entendeu? Então, cada um na sua área de atuação, né? O materialismo ele não é capaz de explicar o espiritismo. Então, para entender, para iniciar os seus estudos de doutrina espírita, você precisa abrir a sua mente, se abrir ao novo, tentar interpretar as coisas novas com o seu pensamento aberto, com o seu pensamento totalmente como uma página em branco, totalmente novo para as explicações que você vai receber, sem tentar pegar paradigmas antigos, questões que você acreditava às vezes como verdades irrefutáveis, porque você aprendeu do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu vizinho, do seu professor, e tentar entender aquilo que você está aprendendo de novo com o seu pensamento fechado, com o seu pensamento engessado naquelas questões antigas, correto? Então, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que ele tenha sido útil para vocês. Se vocês estudarem esses 5 livros, especialmente o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, esses livros vão te dar uma base segura para que você tenha condições de estudar e de analisar qualquer outro material que chegue até as suas mãos. Então, primeiro, comece por estes, né? Assim que você tiver um pouco de segurança, assim que você tiver um pouco de compreensão desses pilares iniciais, você pode começar aí a ler livros chamados de obras complementares, né? Livros do Chico Xavier, livros de vários médiuns aí espíritas diversos que nós temos dentro da doutrina, que são muito bons e muito úteis, desde que você tenha essa base inicial. Muita paz e muita luz a todos, que Deus nos abençoe.